venha com uma maneira de arrancar as bênçãos divinas para nós. Conceito de fé na Bíblia não é isto, é outra coisa. Nós associamos bênção com coisas materiais, associamos bênção com um carro novo que eu comprei, com o terno novo que eu adquiri, com a casa nova que eu estou morando, e daí por diante, quando na verdade a bênção de Deus, ela vai muito além de coisas terrenas, de coisas materiais. Nós associamos prosperidade com gente que tem dinheiro, com gente que tem uma farta conta bancária, com gente que tem dinheiro para comprar quantos apartamentos quiser, quantos carros quiser. E na verdade, prosperidade não tem nada a ver com isso. Prosperidade não tem nada a ver com posses, com riquezas materiais, porque se isso fosse prosperidade, Deus seria injusto, porque a maior parte da população é pobre, e nós temos muitos crentes em nossas igrejas. Uns são assalariados, outros são faxineiros, outros são pedreiros, outros são domésticas, trabalham, são diaristas, recebem um salário mínimo, outros recebem menos do que um salário mínimo, e todavia existe crentes assim que são extremamente prósperos diante de Deus. E existem pessoas que ganham um mega salário e não tem prosperidade alguma. Então prosperidade não está necessariamente ligado a um bom salário, a um carro zero, a uma casa nova, a uma mansão luxuosa e daí por diante. Nós associamos também avivamento a cultos de emoções afloradas. Nós associamos avivamento ao número de profecias que se tem num culto. Nós associamos avivamento com o número de revelações que ocorrem em uma reunião. Nós associamos avivamento com o número de gente que saiu pulando do culto e profetizando e daí por diante, quando na verdade o âmago da coisa não é bem isto. Quando na verdade o centro do verdadeiro sentido da palavra avivamento não é bem isto. Então eu tenho que dizer para vocês que o tema avivamento é um dos temas mais mal compreendido nos nossos dias atuais. O tema avivamento. Se fala muito em avivamento no Brasil, porém nós, historicamente falando, não sabemos ainda o que é um avivamento. Avivamento, meus queridos, não é obra da igreja. Avivamento é obra de Deus. Avivamento não é agendado pela igreja. Avivamento é da economia exclusiva do Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa: só o Espírito Santo de Deus, somente Ele, é quem pode trazer um verdadeiro avivamento. Avivamento não é explosão de dons espirituais. Avivamento não é estilo litúrgico, também não. Avivamento também não é a presença desse ou daquele instrumento musical. Avivamento também não é a presença desse ou daquela personalidade famosa do meio evangélico. Não, senhor. Existe gente enganado com isso. Avivamento não é isso. Avivamento não é culto animado. Avivamento não é culto solene dentro dos padrões litúrgicos da adoração. Também não. Repito o que já disse: avivamento é obra exclusiva de Deus na vida do seu povo, transformando o seu povo e impactando esta sociedade perversa, esta sociedade contaminada, esta sociedade frajuta que só sabe que te criticar crente, impactando esta sociedade por meio do seu povo. O que é avivamento? Avivamento é a obra exclusiva de Deus na vida do seu povo. E um povo que está avivado através desta obra exclusiva do Espírito Santo, este povo se preocupa em primeiro transformar, ou seja, impactar esta sociedade através daquilo que recebeu, e que o que recebeu foi capaz de transformar a sua própria vida.
Meus queridos, eu não posso concordar que a igreja evangélica brasileira está passando por um período de avivamento. Não posso concordar. E vou dizer para vocês porque não posso concordar. Mas antes deixa eu dizer mais. Nós somos reféns da violência no Brasil. A corrupção, ela vai se campeando nas altas rodas do governo. Nossas cidades, vocês sabem disso tanto quanto eu, elas viraram campos de batalhas, de sangue, de brigas e de muita violência. E como se não bastasse, a igreja de Jesus Cristo também está em crise. Então as crises estão presentes por todos os lados. E a igreja de Jesus não escapa das crises, a igreja também está em crise. Agora deixa eu começar a responder para vocês por que eu não aceito dizer, por que eu não concordo dizer que a igreja evangélica brasileira está vivendo um momento de avivamento. Não aceito dizer que a igreja evangélica está vivendo um verdadeiro avivamento, porque a igreja evangélica brasileira, ela está sendo mais conhecida no Brasil pelos seus escândalos do que pela sua piedade. A igreja evangélica brasileira, ela está mais presente na mídia por causa dos seus erros, por causa da inescrupulosidade de seus líderes, do que pela obediência à palavra de Deus e à pregação do evangelho. Então eu não posso concordar, eu não posso aceitar. Nós estamos vivendo em uma época em que as crises cercaram todos os setores da vida humana. Crise nas instituições, crise na religião, crise de integridade, crise política, crise social, crise econômica, crises também na igreja. E as crises que estão tomando conta da igreja, está roubando a verdadeira identidade da igreja. Então, quando eu disse para vocês que eu quero tentar trabalhar em cima do tema de vocês, tentando descobrir alguns valores que nós precisamos restaurar, aqui vai mais um destes valores. Quando eu disse que eu queria começar pelo avivamento, porque o avivamento faz todo um sentido com tudo o que eu quero falar, aqui vai mais um deles, mais um dos ingredientes. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos clamar a Deus por um avivamento que restaure a verdadeira identidade da igreja, que restaure a verdadeira identidade deste povo, que restaure a verdadeira identidade daqueles que são denominados cristãos, daqueles que são parecidos com Jesus, daqueles que são iguais a Jesus, daqueles que imitam a Jesus, que somos nós, os cristãos. Então, meus queridos, veja bem, nós vivemos em uma época de crise, aonde líderes inescrupulosos vendem a igreja por causa de política. Nós vivemos uma época onde líderes inescrupulosos, pregadores inescrupulosos, cantores e ministros de louvores inescrupulosos fazem do evangelho um meio de ganhar a vida. O evangelho está sendo para alguns deles uma loteria federal. Ele acertou numa maneira, num jeito, num método de enriquecer, de ficar rico, de mudar de vida do dia para a noite. E a mensagem que ele tem para passar para os seus ouvintes é esta: venha para Jesus para você mudar de vida. Mas não é mudar de vida espiritual, não é ter uma transformação de alma, não é ter uma transformação de espírito, é ter uma transformação de uma vida miserável antes de Jesus e agora uma vida de carro novo, de casa nova, disso e daquilo outro nas igrejas evangélicas. E eu já tenho dito por onde eu tenho passado.
que não adianta me convidar para pregar prosperidade, porque eu não sei pregar prosperidade. Não adianta me convidar para pregar chave de carro, chave de apartamento, porque eu não sei pregar isso. Não adianta me chamar para dizer para o irmão que ficar aqui mexendo com a emoção da igreja e cutuca seu irmão, olha no olho dele, determina, decreta. Eu não sei dizer isso, eu não sei fazer isso. Eu vim aqui com a responsabilidade nesta tarde. A minha responsabilidade esta tarde é tentar no mínimo mostrar os valores do reino. E os valores do reino não estão comprometidos com a palavra barganhada. Os valores do reino não estão comprometidos com este evangelho prostituído, com esta mensagem prostituída que está sendo pregada pelo Brasil afora. Então o texto que eu li para vocês, ele faz todo um sentido com isto, com tudo isso que eu estou falando e com mais que eu quero falar, porque o que eu li para vocês, ele mostra para nós algumas fases da igreja, alguns momentos da igreja, algumas épocas da igreja. A parábola das 10 virgens. Quem aqui não conhece a parábola das 10 virgens? Todos conhecem a parábola das 10 virgens. Todos já ouviram falar, já ouviram uma série de mensagens, de sermões, de discursos que falam sobre as 10 virgens. E o que é que nós temos a aprender aqui? O que é que nós temos a ver aqui? Quais são os valores que nós vamos começar a restaurar a partir da parábola das 10 virgens? Quando nós conseguir detectar, quando nós conseguir olhar e perceber quais são as épocas da igreja que estão inseridas aqui nesta parábola, então nós vamos conseguir também discernir quais são os valores que nós precisamos restaurar em pleno século 21. Primeiro, nós temos aqui uma primeira época da igreja. A primeira época da igreja que eu vejo dentro desta parábola é a primeira época, a era dos apóstolos e dos tempos pós-apostólicos. A era dos apóstolos e dos tempos pós-apostólicos foi um período que abrange o Pentecostes até o início do século 3 depois de Cristo. Este é o período que vai de Pentecoste até o início do século 3 depois de Cristo. Este período envolve a era dos apóstolos e os tempos pós-apostólicos. Que tempo foi esse? Esse foi o tempo do primeiro amor, que está caracterizado por uma espera diária e viva pela volta de Jesus Cristo, que o Senhor descreve da seguinte maneira, versículo 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Este texto mostra a primeira era da igreja, a era dos apóstolos e os tempos pós-apostólicos. E aqui entra a identidade da igreja. Qual era a identidade da igreja primitiva? Como que a igreja primitiva ficou conhecida? A igreja primitiva ficou conhecida por um povo, como um povo que esperava ardentemente pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja primitiva era uma igreja que esperava o arrebatamento da igreja nos seus dias. E algumas das provas disto nós temos quando lemos o Evangelho, nós temos quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos quando lemos as cartas de Paulo, nós temos quando lemos as cartas de Pedro, nós temos quando lemos a carta de Judas, nós temos quando lemos as cartas do apóstolo João, o apóstolo do amor. Eles que pregavam, filhinhos, é já a última hora. Eles que pregavam, porque mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Eles que pregavam, os céus
céus e a terra que agora existem passarão por grande estrondo, e a terra não existirá mais, mas nós, segundo a sua palavra, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eles que pregavam, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos com o Senhor, para sempre com o Senhor. Eles que ainda pregavam o seguinte sermão, e dizia para os crentes: porque nós aguardamos o Salvador, nós aguardamos dos céus o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Eles que ainda insistiam em pregar, dizendo: somos peregrinos e forasteiros, estamos aqui por passagem, breve ouviremos o soar da trombeta e nós sairemos desta terra. A igreja primitiva tinha tudo em comum. É isto que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois do dia de Pentecoste. Eles tinham tudo em comum, eles oravam juntos, eles comiam o pão juntos, com singeleza de coração. Eles estavam sempre juntos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles acreditavam tanto que o arrebatamento da igreja aconteceria nos seus dias, que alguns comentaristas chegam a argumentar que o fato deles venderem as suas propriedades era porque eles tinham em mente que o arrebatamento da igreja realmente aconteceria nos seus dias. A igreja primitiva foi marcada por gente que perdeu a sua cabeça, mas não negou a fé. A igreja primitiva foi marcada por gente que andou vestido de peles de ovelha, gentes que foi comido por leões, gentes que foi cerrado ao meio, gentes que foram torturados, abandonados, gente que foi posto por espetáculo do mundo. A igreja primitiva foi marcada por gente que não amou mais a sua vida do que as coisas dos céus. A igreja primitiva foi marcada por gente que dizia: porque em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que recebi do Senhor, o ministério que recebi do Senhor. A igreja primitiva foi marcada por gente que foi surrada, que foi espancada, que foi degolada, que foi cerrada ao meio, gente dos quais o mundo não era digno, gente que apagou a força do fogo, gente que escapou do fio da espada, gente que colocou em fugida o exército dos estranhos, gente que fez uma grande diferença, que provocou uma grande revolução no mundo de sua época, e que levou homens de todo segmento religioso a se conscientizar que a verdade está em Cristo, a esperança está em Cristo, a vitória está em Cristo, a graça está em Cristo, e não há outro caminho se não for o caminho de Cristo Jesus. Então esta foi a época da igreja primitiva. E qual é a época de hoje, meus queridos? A época de hoje, eu poderia dizer que nós estamos vivendo uma segunda época, porque esta época de primeiro amor, esta época de grande desejo, esta época de grande anelo, esta época de grande espera pela vinda do Senhor, esta época de grande espera pela volta do seu noivo, aos poucos ela foi se acabando, aos poucos ela foi adormecendo. Jesus disse nesta parábola: e tardando o esposo, versículo 5, tosquenejaram todas e adormeceram. Houve um bloqueio na espera, houve um bloqueio, e as virgens vieram a adormecer. Isto é, a igreja de Jesus Cristo passou a adormecer. A igreja de Jesus Cristo foi tomada por um sono espiritual, e agora não se ouve mais falar no céu, não se ouve mais falar nas ruas de ouro, não se ouve mais falar na vinda de Jesus, não se ouve mais falar no arrebatamento.
dentro da igreja. Não se ouve mais falar na grande esperança dos salvos, que é ver o raiar de Cristo nas nuvens para tirar a sua igreja da terra. A noiva está adormecida. As 10 virgens então tosquenejaram todas e adormeceram. Agora deixa eu te dar uma informação. Se eu disse para vocês como a igreja primitiva ficou conhecida, deixa eu dizer para vocês como a igreja evangélica do século 21 está sendo conhecida. Eu vou repetir inclusive o que já disse aqui. Enquanto a igreja primitiva ficou conhecida porque foi perseguida, porque esperou pela volta de Jesus, porque ansiava pela volta do mestre, porque saíram por todos os lugares pregando o evangelho, porque deram a sua vida, porque derramaram o seu próprio sangue pela causa do evangelho, a igreja do século 21 está sendo conhecida por causa dos escândalos. A igreja do século 21 está indo para a televisão por causa do escândalo de líderes inescrupulosos, por causa do escândalo de pastores inescrupulosos, como eu já disse, que vendem a igreja por causa de política, que barganham a palavra, que prostituem o evangelho e depois dizem: não, nós precisamos de gente para nos defender lá no Senado. Mas quando é levantada uma CPI, as primeiras carinhas que aparecem sendo caçado é dos evangélicos que nós votamos e colocamos eles lá dentro. É dos evangélicos que nós votamos e colocamos eles lá com a promessa de que ia defender a igreja lá dentro. Meu querido irmão, minha querida irmã, não me tenha por ofensor, não me tenha por alguém que está querendo fazer um desabafo neste púlpito, mas me tenha como um profeta de Deus que te chama esta tarde para restaurar a verdadeira identidade da igreja. A igreja nunca precisou ser defendida pelo homem. Quem defende a igreja é Jesus Cristo. Quem protege a igreja é Jesus Cristo. Jesus é o pai da igreja, Jesus é o noivo da igreja, Jesus é o guia da igreja, Jesus é o consolo da igreja, Jesus é o fiel amigo da igreja, e é Ele quem protege a sua igreja. O sono espiritual chegou. Melhor o retorno para mim, por favor. Retorno, por favor. O sono espiritual chegou. E eu quero ressaltar uma coisa para vocês aqui antes que eu continue. Jesus contou esta parábola usando o exemplo de como ocorria o casamento no seu tempo. Isso era um costume contemporâneo à época de Jesus. Que quando o noivo ia casar, ele separava 10 virgens, porque essas 10 virgens não é a noiva, tá? Essas 10 virgens aqui não é a noiva. Essas 10 virgens aqui, elas são como se fosse as damas de honra. Não tem dama de honra hoje nos casamentos? Dama de honra, escolhida pelo noivo, que ia para a cidade onde estava a noiva. E o noivo geralmente chegava à noite, não marcava a hora de chegar, nem o dia. E as 10 virgens, as damas de honra, deviam estar lá com as lamparinas na mão, com azeite nas suas vasilhas, atentas, porque quando ele chegasse, elas deviam ir ao seu encontro. Como na maioria das vezes sempre era noite, então eis a razão de estar com as lamparinas na mão para iluminar o seu caminho. Mas o versículo 5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas. E eu preguei pouco sobre isso aqui, mas as poucas vezes que eu preguei, eu bati nas 10, nas 5 loucas. Bati nas 5 loucas, bati nas 5 loucas, bati nas 5 loucas. Mas não adianta ler o texto e jogar a culpa nas 5 loucas. Não adianta, porque o texto diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas. Se as loucas dormiram, as prudentes também dormiram.
adormeceram, as prudentes também adormeceram. Mas o segredo delas foi quando acordaram. Eis o noivo, é meia-noite, saia ao encontro. E quando elas acordaram, eis a diferença: as prudentes tinham azeite de reserva, por isso que era chamada de prudentes. E as loucas, me dá um pouquinho do seu azeite. Olha, você não me leva a mal, não nos leve a mal. Eu não posso emprestar o meu azeite para vocês, que vocês vão concordar comigo que todo combustível que se queima se gasta. Eu imagino que elas dormindo, as lamparinas ficaram acesas, mas gastou. E a Bíblia não diz, é eu que imagino, que quando grita, eis o noivo, sai ao encontro, eu imagino que as 10 acordaram com a lamparina apagada. Não está na Bíblia, não está no texto. Eu imagino isso aqui, eu fico matutando na minha cabeça. Elas acordaram com as lâmpadas apagadas. Mas as prudentes, como eram prudentes, disse: não, mas nós está apagada, mas não tem problema, nós temos aqui reserva. Põe, pega a reserva, acende uma, acende outra, acende a outra. E as loucas não tem. E elas estão vendo que as prudentes estão acendendo as suas lamparinas outra vez. Então não presta para nós. Olha, você não me leva mal, você não nos leva mal. Olha, não é porque a gente não vai com a cara de vocês, não é isso. Não é porque vocês não cantam no círculo de oração, não é porque vocês não participam do conjunto Unidos por Cristo, não é porque vocês ficaram de fora da festa. Não é nada disso. O problema é que se nós emprestar para vocês, vai faltar para nós e vai faltar para vocês também. Então eu tenho um conselho: vai aonde vende e compra lá. Só que meia-noite não é hora de comprar azeite, gente. Meia-noite não é hora de buscar azeite. E deixa eu dizer mais uma coisa: precisamos restaurar na vida da igreja evangélica do século 21 esse avivamento produzido pelo Espírito Santo, porque Deus não aceita maquiagem. Deus não aceita culto show. Para Deus o que vale não é o parecer, para Deus o que vale é o ser. Eu não tenho que parecer, eu pareço crente, mas que crente! Que pastor, que pregador! Eita, pastor Nilson, eita, mas que homem, mas eu sou mesmo isso? Eu sou mesmo tudo isso? Jesus chegou para a igreja de Sardes e disse: ô Sardes, você tem nome de que vive, mas você está morta, Sardes. Você está morta. Do que adianta ter nome de pastor, ter nome de pregador, tem nome de crente, tem carteirinha de crente, tem jeitinho de crente, tem carinha de crente, mas aqui dentro está podre. Irmãos, é alarmante, pastores que estão aqui comigo, é alarmante. Eu fico assustado, Imagina os senhores aí que tem mais experiência que eu, muito mais, já viu muito mais coisa do que eu, e eu imagino como está a mente de vocês, porque eu já fico assustado. É alarmante o número de pastores em fracasso.
pastores envolvidos com pornografia. É alarmante o número, pastores destroçados. E eu não estou falando isso aqui para criticá-los, não. Porque a Bíblia diz que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Satanás, sabendo que falta pouco tempo, ele está tramando uma investida tão grande para o lado dos pastores, de líderes, de homens que estão na frente do rebanho, de gente que usa a palavra de Deus. E ele, na sua estratégia, certamente ele está dizendo: se eu derrubar o líder, se eu acabar com ele, eu acabo com o restante. Que sono é esse, gente? É por isso que eu digo, não adianta pregar copo d'água em cima do rádio, não adianta. Copo d'água em cima do rádio não vai resolver o problema. Aleluia! Galho de arruda não vai resolver o problema. Sal grosso não vai resolver o problema. 7 dias de campanha para quebrar sei lá o que não vai resolver o problema. Maria, Mariolatria, Catimbó, Ergue, Umbanda, Quimbanda, Zoroastro, Troféu, não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é estes jovens empunhando este livro santo, invadindo o território de Satanás e pregando o evangelho. O Espírito de Deus esta tarde tem um desafio para vocês. E eu